Olá, boa noite. Vamos falar de mundo mental. Como você faz para você organizar sua mente e você viver uma vida leve sem ter essa mente, né, te alimentando, te perturbando e te tirando do foco do que realmente você precisa se direcionar para fazer com que a sua vida anda, não é isso? Como é que faz isso? É um processo, né? É um processo que começa você não focando no pensamento. O pensamento vem, você discutiu com alguém, ou você fez alguma coisa que ali trouxe um desconforto, e esse desconforto está na sua mente ali te azucrinando, falando com você, querendo que você interage, né? Porque geralmente esses pensamentos fazem com que a gente interage quando a gente não tem a consciência. Porque se a gente ficar nesse mundo mental, a gente não vive o dia a dia, a gente não vive o momento presente. Então, acontece algo na sua vida, onde ali trouxe um desconforto que ficou aqui martelando mentalmente. E isso não sai da sua mente. O que é que você tem que fazer? Direcionar o pensamento para outra coisa. É como se você tirasse o foco daquele pensamento e trazesse outra coisa. Vai assistir um vídeo, vai assistir uma música, ouvir uma música, vai caminhar, sair desse espaço que se você não fazer esse movimento, você fica ali, ó, alimentando esse pensamento. É sempre assim. O primeiro passo é você desviar do assunto, porque quando existe um pensamento martelando na sua cabeça, é porque aquele pensamento ele quer ser visto. Só que a gente não consegue compreender por quê. Para a gente compreender esse mental falando com a gente tem que estar limpo, libertado de ressentimentos, de amargura, de tudo. Porque o pensamento ele quer te dar a verdade do assunto que aconteceu, do fato, tá? Porque existe uma verdade, mas não é uma verdade que é alimentada por você, mas é uma verdade que vem como uma fala bem suave no seu ouvido. Aí você fala, caraca, é isso. Enquanto você não tiver esse entendimento dos seus pensamentos falando com você foge dele. Foge dele porque se a gente alimentar, a gente vai alimentar com nossos ressentimentos. Geralmente a gente, né, tem uma discussão com alguém ou acontece algo, a gente fica ali com aquele pensamento. Tem duas pessoas que passou pelaquela situação, ou três, eu não sei quantas pessoas que foram, mas cada um vai ter uma percepção do fato. Essa percepção é a sua, não é a verdade, é a sua percepção. Do mesmo jeito, o outro tem a sua percepção. E aí, esse pensamento também está no outro, porque existe um fato, algo, e aí entrou nesse espaço, discutiram, resolveram ali artificialmente, mas aquilo ficou martelando dentro de você. Talvez no outro também ficou martelando. E a percepção dele é uma coisa, a sua é outra. E aí, quando você alimenta esse pensamento com a sua percepção, você perde a verdade que está nesse pensamento. Como você não tem, e eu não tenho, essa compreensão dos fatos real que está acontecendo ali, é uma experiência que a gente está experimentando, uma experiência que vai trazer para mim algo e vai trazer para o outro algo. Eu tenho que entrar na experiência, experimentar, ter esse pensamento e meditar nesse pensamento. É o que eu faço hoje, eu medito no pensamento. Mas eu medito no sentido de não interagir com ele, observar o pensamento e verificar o que ele quer me oferecer de verdade. E aí eu só saio desse pensamento quando realmente eu consigo, sem o sentimento, o próprio pensamento vai trazer para você a clareza. O próprio pensamento. Isso é você não entrar no pensamento. Mas não consigo fazer isso, podendo entrar no pensamento, ficar ali meditando, sem interagir com ele, porque eu tô com raiva, né? Essa pessoa provocou algo em mim, eu tô com raiva, eu quero que esse pensamento venha, ele vem falando comigo, eu vou falando com ele. Quando tem isso, você perde a verdade, tá tudo certo.
Então, para você não entrar nesse contexto de você ficar nesse mental, falando com esse mental, deixando de viver a realidade, que a sua realidade está aqui, acontecendo agora. O pensamento já aconteceu. Ele só quer que você entenda o que está acontecendo. Não tenho esse entendimento. Não consigo fazer essa meditação até conseguir extrair. Eu não extraio. Vem pensamentos, ele vem com clarezas. Eu não sei se vocês conseguem compreender o que eu falo, mas é nesse sentido. Quando você medita em algo sem entrar nele, você recebe o presente, tá? É uma prática que você tem que fazer diariamente. Mas enquanto você não está fazendo essa prática diariamente, sem entrar nesse pensamento e interagir com ele, você foge dele. Foge dele porque, querendo ou não, você está alimentando com esse pensamento sentimentos e ressentimentos, que não é legal, tá? Você entra pro lado negativo da força, o lado negativo do seu ser, e fica alimentando algo que não é legal para você, que com o tempo você vai estar colhendo esse pensamento. Então, assim, não consigo meditar nesse pensamento que vem para que eu possa ter clareza do que está acontecendo realmente, sem entrar com o meu pessoal. Eu tenho que ser extremamente pessoal. Eu não tenho que entrar com o meu pessoal, eu tenho que observar a dinâmica de fora, sem entrar. Não consigo fazer isso. Foge dele. Interage com outras coisas para que esse pensamento não fique te martirizando, te perturbando. Porque quanto mais você alimenta ele, maior ele fica. Então, assim, como você faz isso? Você vai procurar meios. Foge deles. E aí, você pode fazer o teste de interagir com o pensamento no sentido de meditar, como eu falo para vocês, medita sem entrar no pessoal, faz isso com uma coisa, sempre eu falo, faz isso, vai testando, você é o cientista da sua vida, eu sou só uma pessoa que experimento as coisas que vêm para mim, pratico, extraio algo e aí venho aqui falar algo para vocês, sou nada. E aí nesse falar com vocês é para vocês ouvir, se fazer sentido para vocês, que aqui não é uma verdade verdadeira, mas é algo, a gente conversa aqui, né? E aí você vai extrair para você o que para você faz sentido e vai praticar. O que eu desejo para vocês é que vocês pratiquem algo. Saia desse espaço mental, dos conhecimentos, dos ensinamentos, fica aqui e praticar. Eu vim aqui na internet, eu estou praticando algo, porque eu aprendi algo e aí eu venho aqui expor esse algo que eu aprendi. E aí eu convido vocês também, porque eu acredito que vocês também têm algo a falar para alguém. O que você tem para falar para alguém é algo que essa pessoa está esperando, mas você tem que estar nesse espaço de contribuição, de experimentar algo, praticar, entender aquilo e falar, pô, posso fazer isso. Contribuir com alguém que eu não sei quem é, né? Eu coloco aqui os vídeos, aqui eu não sei quem está assistindo esses vídeos, mas eu sei que é uma fala que quer ser ouvida por alguém. Você também tem essa fala que quer ser ouvida por alguém, mas para isso você precisa ir para esse espaço, praticar, compreender e tentar contribuir com o outro. E aí quando eu falo para vocês sair desse espaço mental, masturbação, né? Masturbação mental, praticar um ensinamento na sua vida, vivenciar ele e expandir ele dentro de você. E você vai ter o poder da fala para falar com outra pessoa. Porque você está praticando, isso não está só no falar, isso está em você. Então, assim, quando eu falo para vocês, então, entrar no pensamento, é para vocês mesmo fazer esse movimento de não interagir, mas compreender o que esse pensamento quer trazer para mim. Esse questionamento em tudo a gente tem que questionar. Só acontece com a gente tudo que acontece pra gente
a gente está pronto para receber aquilo. Às vezes é um presente, às vezes é um presente que para você é um presente top. E às vezes é um presente que não é um top assim para você, mas para a vida é um presente maravilhoso. Então assim, tudo interage com a gente porque a gente está pronto para interagir com isso. Só que muitas das vezes a gente não está pronto mentalmente, emocionalmente para experimentar aquilo, mas a vida tá batendo na sua porta, tá falando assim, você tá pronto, se desprende desses medos, se desprende dessas crenças para você ir para o espaço que é seu de direito. A gente tem um espaço nosso que é nosso de direito, só que a gente não vai para esse lugar porque a gente acredita que não tem esse poder, e a gente tem, praticando todos os dias, compreendendo todos os dias o que a vida está oferecendo pra gente. Então, o dia de hoje é para você olhar para os seus pensamentos, se conseguir fazer essa meditação, tá? Pratica. Conseguir não entrar nesses pensamentos, interagir com ele, porque ele quer que você interaja. É normal. Mas você vai fazer uma energia, você vai trazer uma energia de dentro de você para não entrar nesse espaço e conduzir o pensamento. Deixar com que esse pensamento fale, se expresse. E quando ele fala e se expressa, você escuta coisas que é uma verdade mais profunda. E às vezes o que você está alimentando é uma mentira mais descabida para que você possa viver a vida que você vive. Então assim, procura a verdade. E a verdade vai chegar para você. Mas é uma verdade única. Não é a sua verdade, mas é a verdade da vida. Então, quando a verdade da vida chega, não tem castelo que fica em pé. Você destrói tudo. Porque você fala assim, eu estava alimentando esse pensamento, acreditando que eu estava correta. E não. Eu vejo aqui, nessa dinâmica, que eu tive ali 50% desse fator. E aí eu não vou entrar num espaço de vitimismo e nem num espaço de um espaço que você fica se julgando, se martirizando, não. Você vai para um espaço de, bom, chegou essa verdade para mim, eu tenho 50% aqui dessa dívida, porque eu gerei um crédito para a vida, e em algum momento esse crédito eu vou ter que pagar para ela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me purificar, eu tenho que ficar pronto para quando esse crédito for cobrado na minha porta, eu receber ele com todo o amor e carinho. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente gera crédito. E aí é um crédito positivo ou um crédito negativo. Por isso que a gente não tem que reclamar de nada que acontece na nossa vida. Mas a gente tem que se posicionar perante a vida e compreender o que eu quero viver. O que eu quero viver, o que eu quero experimentar. E nesse sentido eu vou ter uma força tão grande dentro de mim. Eu vou me posicionar com todo amor. E o outro que faz parte desse movimento social, que faz parte de você, ele vai oferecer o que ele tem. E quando ele oferece o que ele tem e você sabe dentro de você o que é seu de direito, nada vai interferir com você. Não tem pensamento que fica em pé quando você sabe quem é você. Não tem. Porque você sabe a sua essência. O pensamento, ele quer falar algo. E aí você vai ouvir a verdade mais profunda. Então, no dia de hoje, eu desejo que vocês experimentem esse espaço de não interagir com o pensamento, mas direcionar o pensamento. Se é um pensamento negativo, você coloca um pensamento positivo, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, cancele esses pensamentos negativos, porque não é uma coisa saudável. Coloca pensamentos positivos, isso é tudo energia. Isso você tem que desprender mesmo de você, essa prática diária, todo dia, até o dia que você conseguir chegar nesse espaço. De meditar com o pensamento, não entrar nele, extrair dele o que tem ali para você. De verdade mais profunda. Todo pensamento que bate na sua porta, ele quer falar algo. Ele não quer que você interaja com ele. Ele só quer
ser ouvido. Então, que você ouça os seus pensamentos com sabedoria. E se você não quer ouvir esses pensamentos com sabedoria, então que você tira ele do seu mundo emocional, do seu mundo mental e se direciona para outra coisa, porque não vai fazer bem para você. Quando a gente alimenta esses pensamentos, ele não faz bem pra gente, tá bom? Então, eu desejo que vocês tenham um excelente final de noite e até amanhã.